Uma coisa impressionante que está acontecendo com o ônibus do Galo, desce a comissão técnica, desce o presidente, o policiamento não ajuda em nada, o Vitor, coordenador, ele tá falando ao vivo, ele está mostrando o chefe da polícia em relação à Argentina, o presidente do Galo, os seguranças, há uma confusão incrível, o presidente do Galo filmando, colocando a cara dele ao vivo, olha lá. Ele não vai, aí ó, polícia, todo mundo em cima, um absurdo que estão fazendo com o Galo, um absurdo que estão fazendo com o futebol brasileiro, um absurdo que estão fazendo com o Atlético Mineiro, isso é um absurdo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, há muito tempo que eu não via isso, o policiamento não ajudando o Galo, o chefe de policiamento, tá todo mundo indo em cima, e ainda que a comissão técnica argentina, o Milito, que é ídolo, né, do River Plate, uma coisa absurda o que está acontecendo com o time do Galo. A polícia para o ônibus do Galo, irmão. A polícia para o ônibus dos jogadores. É uma coisa absurda. A torcida do Atlético apedrejado. Aí, ó. Formação, vamos lá, Paulo do Vale. Ó, no hotel, a PM travou a saída do elenco alegando falta de segurança. O jogo, por enquanto, mantido no mesmo horário. E ônibus de torcedores do Atlético apedrejado a caminho do Monumental de Núñez. Cara, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o futebol ele tá indo para um lado que ou vai ter que ter uma parada sul-americana de uma maneira forte, colocar a polícia, a inteligência da polícia, porque tá difícil, cara. Tá uma coisa impressionante. Eu tô vendo o presidente do Galo, eu tô vendo o policiamento, eu tô vendo a briga, eu tô vendo os seguranças do Galo, eu tô vendo o Vitor, que é o coordenador, o goleiro Vitor, que foi campeão, que fez a defesa, uma coisa impressionante. A polícia para o ônibus do Atlético Mineiro. A polícia para o ônibus do Galo. Isso é inadmissível. O nosso Pedro Ramiro tá com a gente aqui para falar disso. Vamos lá, Pedro Ramiro, fala pra nós aí. A gente está aqui até tentando conversar com alguns torcedores com relação a isso, alguns torcedores muito assustados. A gente está um pouco afastado ali, saindo até da próxima região da Casa Rosada, um pouco afastado do Monumental de Núñez, mas a gente tem tentado apurar algumas coisas que aconteceram, só para deixar bem claro para quem acompanha a Rádio Bandeirantes nesse momento. Torcedores do Atlético Mineiro foram alvos, né, dessa pedrada, essas pedras que foram arremessadas pelos argentinos. De acordo com pessoas que estavam no ônibus, ninguém se feriu. O veículo ainda estava sendo escoltado pela polícia argentina quando foi atingido. Alguns torcedores eu estava saindo da próxima Casa Rosada, alguns torcedores do Galo passavam num grupo, eles não sabiam disso, até tentei conversar com eles lá, mas eles estavam com pressa e tudo mais. Esse ônibus seguia para o estádio Monumental de Núñez, estava sendo acompanhado pela polícia local, e uma das pedras que atingiram ali, apenas uma das pedras que atingiram esse ônibus, conseguiram quebrar o vidro. Só uma das pedras conseguiu atingir o vidro, mas não houve nenhum ferimento por parte dos jogadores. Pedro Ramiro, Pedro Ramiro, só um minuto só, que a gente tá vendo aqui pela ESPN, né? A gente tá vendo aqui a delegação do Atlético, o ônibus do Atlético parado pela polícia, o que é um absurdo. Os seguranças saíram, o presidente, tá aí a comissão técnica, os jogadores lá em cima, o Hulk tava de motorista ali parado. Eu tava vendo isso aqui. O pessoal chamando a segurança, o ônibus do Atlético Mineiro parado na rodovia, fechado pela polícia, a polícia não deixa entrar, o Vitor tá lá fora, o presidente do Atlético, olha os jogadores lá fora, o Daverson, o Hulk lá em cima, olha os jogadores do Atlético. Olha os jogadores do Atlético, a ESPN mostrando ao vivo aqui, e eu tô reproduzido pelaquilo que é a ESPN. Então a gente tem lá o Pedro Ramiro, o presidente do Atlético fora do ônibus, os jogadores dentro do ônibus, a polícia parando, tem um segurança do Atlético conversando com o policiamento não dando segurança pro ônibus do Atlético. Isso é um absurdo, isso é um absurdo que tá acontecendo com o time brasileiro. Isso não pode acontecer, e isso é uma coisa absurda. Tá o Daverson lá, o Daverson lá, o Hulk, bravo pra caramba, o Daverson também, os dois jogadores do Atlético, o time preparado, o time tentando ir pro estádio, o time tentando jogar futebol, tá lá, ganhou o jogo de 3-0, né? A gente mostrando aqui a segurança conversando com o policiamento, o presidente, como chama o presidente do Atlético, eu não sei.
É o Coelho. O Coelho tentando tirar alguma coisa da cartola, diga-se de passagem, tá lá firme e forte, o dirigente também discutindo, o policiamento discutindo ali, não deixa o ônibus do Atlético seguir em frente, já são 7h30, que horas que é o jogo? 9h30? Isso. Olha só o que eles estão fazendo com o time do Atlético Mineiro, tá o pessoal da ESPN direto do campo, lá o segurança conversando, a gente precisa seguir reto, vocês têm que deixar a gente seguir, o policiamento não deixa, parar o ônibus do Atlético, um absurdo que estão fazendo com o futebol brasileiro, um absurdo que estão fazendo com o Atlético Mineiro, isso é uma vergonha, Pedro Ramiro. É verdade, craque, uma situação bastante lamentável. A gente até tem observado a preocupação por parte da polícia, não só com relação ao Atlético Mineiro, mas é importante lembrar que amanhã também tem jogo aqui em Buenos Aires de outra equipe brasileira. O Cruzeiro vai a campo diante do Lanús e há uma preocupação muito grande com relação ao policiamento. Para o jogo de quinta-feira de Corinthians e Racing também, porque a torcida do Racing fez uma rivalidade muito grande no jogo aqui na Neoquímica Arena, na verdade em São Paulo, na Neoquímica Arena, e por isso há uma preocupação muito grande da equipe do Corinthians, da delegação alvinegra com relação a tudo isso, e a gente vai acompanhando todos os desdobramentos dessa situação aqui direto de Buenos Aires. Certo, então, Pedro Ramiro, vamos lá. E outra coisa, então, vamos ver o Cruzeiro, o que vai acontecer com o Cruzeiro, vamos ver com o Corinthians, o que vai acontecer com o Corinthians, o Atlético Mineiro impedido de ir e o ônibus do Atlético parado. Daqui a pouco Esporte e Debate, é isso, Gustavo Soler com o Capelano. Concentração com o Capelano. O Capelano, segura um pouquinho aí pra mim, fazendo favor, pra que eu possa passar informação. Gustavo Soler, minha querida Lina também, Gagliotti, tá aqui o Paulo do Vale. Vídeos que estão rolando aí entre os torcedores. Aí, ó, agora o policiamento chega o policial e faz com que todas as pessoas que estão do Atlético Mineiro entrem dentro do ônibus e me parece que está sendo liberado o ônibus agora do Atlético Mineiro. Tem 2 ônibus do Atlético, tem o ônibus dos jogadores, tem o ônibus dos dirigentes do Atlético, os seguranças entrando agora no ônibus, o ônibus do Atlético, aquele cara fortão, ele foi bem pra caramba. Flecha Bus, que é o Night, liberou o ônibus agora. Liberou flexabus.com.ar, né? Aí o policiamento deixando a equipe do Atlético seguir pro estádio. Aí vem agora seguindo firme e forte o ônibus do Atlético ao caminho do Monumental de Nunes. Vocês vão ver a chegada, irmão. A chegada, a gente vai passar pra vocês a chegada. Aí aquela van ali do lado ali é a Roupeiro. Eu acho que o Roupeiro já tá lá. Eu acho que não pode chegar muito cedo aí. Acho que os roupeiros estão lá, sempre o roupeiro. O roupeiro chega 4 horas da tarde. Não, eu sei disso, mas vai saber, né? Vai saber. Tem ali 2 ônibus. Foram os próprios roupeiros do Atlético que falaram do cheiro de tinta que tá muito forte no vestiário lá. Cara, isso quando tinha derby em Campinas, sabia? No Moisés Zucarelli, pintava. No Guarani fazia a mesma coisa, não deixava água quente, tinha que tomar água gelada, fechava tudo, não deixava entrar no campo, ficava lá naquele negócio fechado, era incrível o derby de Campinas, e aí vem esse pessoal fazendo essa mesma coisa, que é um absurdo. Tá lá o ônibus chegando, partindo aqui em Buenos Aires, a caminho do Monumental de Nunes, os 2 ônibus, ficou uns 30 minutos parado o ônibus do Atlético Mineiro, né? Em relação a chegar com tranquilidade. Você vê só, são 7h30, eles vão chegar daqui uns 15 minutos. Então são 7h33, vão chegar 15 para as 8, irmão. Eles vão chegar 15 para as 8 no estádio. Isso se não tiver pedra, isso se não for agredido o ônibus do Atlético Mineiro. São 2 ônibus e mais uma van atrás. E aí tá seguindo os carabineiros, que eu não sei se está certa essa pronúncia, os policiais, as motos do lado. Tá aí o ônibus sendo guiado pelo policiamento da Argentina, aí na velocidade de 50, 60 por hora. 2 motos do lado atrás, 2 motos na frente. Isso do primeiro ônibus. O primeiro ônibus é o ônibus dos jogadores que estão chegando lá, né? Aí chegando bem próximo do Monumental de Nunes, que cabe 83 mil pessoas, que por sinal o Pedro Ramiro já disse que o ônibus da torcida foi apedrejado aí, meu querido maravilhoso Pedro Ramiro. É verdade, craque, já há uma preocupação muito grande, porque antes mesmo do ônibus ser apedrejado, o time do Atlético Mineiro enfrentou algumas barreiras ali promovidas pela própria polícia, pela própria segurança nacional. E você falava sobre o Sérgio Coelho, eu estava até aqui de olho na declaração do presidente do Atlético Mineiro, reclamando muito da falta de segurança
dada pelos policiais ao time do Atlético Mineiro. Então o Galo saiu até atrasado do hotel por conta da falta de segurança. A equipe já havia falado que não estava se sentindo segura para deixar o hotel pelas condições dadas pela polícia. E aí, quando vai se aproximando, também é vítima dessas pedras. O Davidson se torna também um dos nomes dessa delegação do Galo, tentando conversar com alguns policiais, tentando conversar com algumas pessoas ali do local. O próprio Sérgio Coelho sai do ônibus para conversar A gente tem vídeo. A equipe do Atlético Mineiro que Ô vai Pedro até- Ramiro, o nosso YouTube é maravilhoso, o Alexandre, a gente tá com um vídeo aí direto no YouTube pra todo mundo que tá ligado na Rádio Bandeirantes, a gente mostrando o vídeo das pedras que foram jogadas na torcida do Atlético, quebrando o ônibus, quebrando o vidro aqui, a gente aqui da Rádio Bandeirantes, é uma coisa impressionante, Paulo do Vale, todo mundo, a gente tá mostrando pra vocês no YouTube as pedras sendo jogadas no ônibus, uma pedra não, paralelepípedo, né? Imagina só se pega no olho do torcedor, deixa cego, olha aí os jogadores brasileiros sendo realmente arrebentados pela polícia da Argentina, por todo mundo, um absurdo, já são 20 para as 8, dificilmente esses jogadores vão ter tranquilidade para fazer aquecimento, troca de roupa, é uma coisa absurda que acontece em Buenos Aires com o time do Atlético Mineiro, com a delegação do Atlético Mineiro, os torcedores sendo apedrejados, o Brasil sendo apedrejado, diga-se de passagem, sem policiamento, sem segurança, o que fizeram com o ônibus do Atlético Mineiro é um absurdo, a polícia não deixando que eles fossem ir para o Monumental de Nunes, tem um tempo suficiente, o Concentração vai entrar com o Capelanes, com o Pretzel, para deixar todas as informações para vocês, com o Pedro Ramiro, com todo mundo ligado, já são 20 para as 8 e realmente eu acho que está chegando ali no Monumental de Nunes, com a delegação, os 2 ônibus do Atlético Mineiro, aonde ficaram parados, uma coisa absurda que fizeram, e isso é uma coisa absurda. Imagina se fosse nós, né, Gustavo Soler? Pô, iam falar, brasileiro. Isso. não sei o quê. Mas aí, né, onde tá o pessoal da Comebol, né? Onde estão os funcionários da Fica Comebol, esperto né? o Cruzeiro com o Lanús, fica esperto o Corinthians em relação ao Racing. Já vão mudar o estádio de Penharol e Botafogo, porque não garante a segurança no campeão desse o Botafogo que fica esperto. E aí vai pro centenário o jogo. Já tava de dia, a gente tá ao vivo vendo aqui toda a delegação da equipe do Atlético, todas as pedras que estão sendo jogadas ali no ônibus do Atlético Mineiro, pra vocês todos aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, um absurdo que estão fazendo, um menino machucado ali, o torcedor, já começa a anoitecer em Buenos Aires, num jogo onde vai ter 83 mil torcedores do River Plate para arrebentar a boca do balão, uma coisa absurda o que acontece para a equipe do Atlético Mineiro, que ganhou de 3-0 do River Plate, tudo para que você possa acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola e também no Concentração,